meu povo do Gabaritagel, tudo bem? Professor Jean Grafia em mais uma aula daquelas que são muito importante para sua preparação. Lousa cheia, você tá vendo, muita coisa para a gente discutir sobre combustível fóssil. Eu sei a sua primeira dúvida, é um recurso renovável ou não renovável? Não renovável. E dentre os combustíveis fósseis nós vamos analisar sabe qual é? Sim, o petróleo, o mais importante. Ele é tão importante que olha aqui que informação, corresponde a 35% da matriz energética brasileira. Então, somando os renováveis e os não renováveis, perceba a importância do petróleo na economia e, se é na economia, também é na política brasileira. Lembro você que o refino e a extração está na mão de uma estatal de capital misto, que eu chamo de Petrobras, que eu vou falar daqui a pouquinho, então aguenta aí. Vai ser muitas emoções nessa aula. Vem cá. Primeiro ponto, já trouxe para você a importância dele dentro da matriz energética. Tá, mas Jean, de onde veio esse negócio, esse petróleo? Você tem várias teorias. A mais aceita, presta atenção, anota aí, é que os plânctons que viviam em lagos e mares, eles foram depositados no fundo desse mar. Mas, Jean, mas por que eles foram depositados ali? Eles morreram, tadinhos? Sim, esse lago ou esse mar sofreu ação tectônica, então toda essa água tende a escoar e aí esse lago, esse mar fica seco e essa vida morre e é depositada ou sofreu por mudança climática. Então você teve uma mudancinha climática ali, tô falando no tempo geológico, há milhares, milhões de anos atrás, e aí toda essa vida também se foi porque esse lago agora não tem água e ficou depositado no fundo. Esse depósito recebe o quê? Sedimento das áreas mais altas, que foi compactando em cima desse plâncton. Essa compactação levou ao aumento da temperatura, olha aqui, irmão, e o aumento da pressão. Essa temperatura e essa pressão vai gerar todo um paranauê químico ali, que aí a química vai explicar, não é o olhar da geografia, e vai formar esse óleo natural, esse óleo negro, que muitas vidas se foram por conta dele. É só lembrar dele, de George Walker Bush, a partir da doutrina Bush, pós 11 de setembro. Atacar antes de ser atacado. Ele atacou o Afeganistão, procurando Osama Bin Laden, tentando terminar com os talibãs. Mas quando ele invade o Iraque, ele estava à procura do quê, pessoal? Estava à procura de Saddam? Tava. Mas qual que era a principal riqueza que as empresas estadunidenses abocanharam no Iraque? O ouro negro. É uma das histórias que a gente pode trazer, porque desde o início do século XX, quando o petróleo se torna o principal recurso energético do mundo, muita gente morreu por conta dele. É um produto estratégico. Sendo um produto estratégico, ele está na mão do Estado. O Estado vai fazer toda a regulamentação. Ele está, lá embaixo, tanto no mar quanto no continente. Tá na superfície? Eu vi ali um rio de petróleo. Não. Ele está lá no subsolo. Então, toda a riqueza que está no subsolo tem toda uma lei própria regida pelo Estado. Então, toda prospecção, até se for de uma empresa privada, tem que passar pelo Estado, toda a sua regulamentação. Isso é importante porque você vai entender toda a dinâmica de Brasil. Nós temos aí várias empresas importantes dentro da ótica do petróleo, as 7 Irmãs. Tem uma aula no Gabaritagel que fala da geopolítica do petróleo, ou uma aula top, que aí eu vou fazer toda a discussão frente à ação política atrás do ouro negro. Volta aqui. Tá, Jean, quem são os maiores produtores de petróleo do mundo? O primeiro, Arábia Saudita, um dos países mais ricos do Oriente Médio. Segundo, a Rússia, o grande continente praticamente da Rússia, que se divide em Europa
e Ásia, a Euroásia. Depois, os Estados Unidos têm muito petróleo, claro, abocanhou um pouquinho de cada um. O petróleo do México lá, gente, no Golfo do México, e também o petróleo do Iraque, tá nas mãos dos Yankees. O Irã, que não vai dar o seu petróleo tão de graça assim para os Estados Unidos, e a China. Lembro você que os maiores consumidores de petróleo são Estados Unidos e China, e estão dentro dos maiores produtores. Outro ponto importante, que a Arábia Saudita é um grande parceiro comercial no que tange exportação de petróleo para os Estados Unidos e também para a China. No cenário mundial, quem compete são esses dois caras aqui, Rússia e Arábia Saudita, que sempre entra num entreveiro. Porque, lembre-se, petróleo, a oferta e demanda. Se eu produzir muito, o que acontece com o preço? Sobe, principalmente em momentos de crise, que a indústria não está consumindo muito combustível, não é? Estou em crise. Petróleo, eu tenho que diminuir a produção. Então, essa galera, eles ficam regulando o preço do petróleo no mercado internacional. Tá, Jean, mas não tem um grupo aí bem forte de produtores e exportadores de petróleo que também tem um poder nessa nova geopolítica? Tem! Esse grupo aqui, ó, a OPEP, que foi criada em 1960. Já apareceu questões em provas e vestibulares aí tradicionais? Pode ser que apareça no Enem. Por que não? Qual é o principal objetivo da OPEP? Vem cá com o tio, ó. Controlar o volume de petróleo. Então eles decidem quando eu vou jogar no mercado. Tudo bem? Qual que é a treta? Que esses caras, eles, cara, sempre tem uns paranauê ali. Por quê? A Rússia não faz parte da OPEP e ela é uma grande produtora. Então vem cá, quais são os países? Vamos imaginar aí uma letra B de uma questão de Unesp. Traz aqui, ó, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Irã, Iraque, Kuwait, Catar, que são países do Oriente Médio. Aí eu tenho Angola, Argélia, Líbia e Nigéria, que são países da África. Venezuela e Equador. Olha a Venezuela, mano, um dos maiores produtores de petróleo do mundo, na bacia do rio Orinoco. Tem um rio lá, tá? Que a galera tira o petróleo de lá. Tá diferente do Brasil, que a grande quantidade de petróleo nosso vem de onde? Do mar. Beleza? Tá, Jean. Fala do Brasil. Vem cá. Quando eu falo de petróleo no Brasil, já vem na sua cabeça a Petrobras, uma indústria de base para sustentar a chegada de indústrias de bens de produção não duráveis. Por que, Jean? Para pensar, como você vai ter uma indústria automobilística instalada no Brasil se você não tem combustível para alimentar esses automóveis? Então foi necessário estruturar isso. E quem fez? Ele. Getúlio Vargas, o gaúcho de São Borja. A partir da política, o petróleo é nosso. Eles começaram a perfurar poços no Brasil inteiro. E era assim mesmo, cara, tentativa e erro. O Brasil não tinha muita tecnologia, estamos falando lá do início do século XX. Tá, então a galera furava, vamos furar aqui. Ah, aqui poderia ter petróleo, mas tem água quente. Vamos fazer no futuro aqui um parque aquático? Sim, isso é verdade. Muitos furos que fizeram no Brasil quando não encontravam petróleo e encontravam água, virou parque aquático. Não sei se vocês conhecem Olímpia, no noroeste do estado de São Paulo. Hoje é uma das cidades que recebe o maior número de turistas no Brasil por conta desses parques. E a água que foi encontrada lá, foi perfuração dessa política do petróleo é nosso, da Petrobras, beleza? Tá, e aí foi furando, até encontrar o ouro negro, sabe onde? No recôncavo baiano. Aí o nosso amigo, tcharam, Getúlio Vargas, ele colocou sua mãozinha lá e ó, o petróleo é nosso, pessoal. Temos o ouro negro, agora podemos disputar com as grandes potências e não vamos ser totalmente dependentes deles.
calma, não foi bem assim. E aí, em 1954, o Getúlio criou a Petrobras, de caráter estatal. Nesse momento aqui, o governo era dono de tudo, 100% da Petrobras. Tá, Gia, mas isso perdurou por quanto tempo? Oh, não foi muito tempo, não. O mundo mudou, você tem aí o fim da bipolarização, você tem o início da nova ordem mundial e muita coisa estava acontecendo no mundo. E a questão neoliberal ganha força. E o neoliberalismo pregava o quê? Um Estado leve ou um Estado pesado? Um Estado leve. Naquela época tinha até uma propaganda que mostrava um elefante simbolizando um Estado pesado, lento, e um ratinho simbolizando uma empresa privada, ágil. E é assim que o Estado deveria ser. Por conta disso, dá início às discussões no qual falava o seguinte: o petróleo não tem que ser só extraído pela Petrobras. Ou melhor, pode ser pela Petrobras, mas essa Petrobras também pode ter parceiros da iniciativa privada. Nós podemos privatizar a Petrobras. Mas, Jean, o que seria esses paranauê de privatizar? É vender para iniciativa privada essa empresa, que antes pertencia ao Estado. Em 1997, você tem a criação da Lei do Petróleo, que vai facilitar a venda da Petrobras. Aí a Petrobras é vendida em partes, 49% para iniciativa privada, ou melhor, para o capital aberto, todo mundo pode ter um pedacinho da Petrobras, e 51% ainda na mão do Estado. Então, quem vai colocar o presidente lá da Petrobras e vai dar todas as diretrizes é o Estado, tá? Mas o capital tá aberto, as pessoas podem investir na Petrobras, pode ser dona da Petrobras. Fora que a extração de petróleo também não fica somente na mão da Petrobras. Vem cá, onde se produz petróleo no Brasil? Olha os estados: Rio Grande do Norte, Sergipe, Bahia, com o Recôncavo Baiano, Ceará, e olha esse cara aqui, tcharam! Ele é importante, ele que você precisa anotar aí, ó. Campos, que se localiza onde? No Rio de Janeiro, a bacia de Campos. Mais de 50% do petróleo extraído no Brasil vem da bacia de Campos. Então a Petrobras se instala lá, né? Aquelas plataformas, aquela plataforma no meio do oceano, não sei se vocês já viram, fura, e aí o petróleo vem à tona e depois ele é levado para refino. E aí transforma em gasolina, em diesel, em parafina, em asfalto, e aí vai, tá? É o processo de craqueamento, aí vai ser a química que vai explicar. Belê? Tá, não acabou não. Porque, cara, o Brasil é o país abençoado por Deus e bonito por natureza e tem muita sorte. E aí, num domingo, engenheiros, geólogos da Petrobras descobriram uma grande quantidade de petróleo, mais de 8 milhões de barris de petróleo no governo Lula. Nunca antes na história desse país nós tínhamos encontrado tanto petróleo. O Brasil já figurava entre os grandes produtores de petróleo do mundo. Olha isso! Encontrou petróleo no pré-sal. Jean, me explica o que é isso, pré-sal, meu Deus? Então vem cá. Você tem uma rocha e essa rocha ela é porosa, ela é furadinha. Vamos imaginar, sabe aquelas buchas de tomar banho? Quando você enche de água, ela fica toda encharcada? Isso. E entre esses poros, você tem o quê? O ouro negro, o petróleo. Tá, Jean, mas ele tá fácil de ser retirado? Claro que não. Porque você tem uma grande camada do que, pessoal? Por que chama pré-sal? Porque tem uma camada de sal muito extensa. O problema está aqui. Como perfurar essa camada de sal? Mas o Brasil, para extrair esse petróleo, precisou aí de uma ajudinha das grandes petrolíferas, ExxonMobil, Texaco, a Total francesa,
E aí depois o Brasil vai vender os campos de extração de petróleo, Tupi, vai lá dividir, vai entregar para esses caras para extrair, aí o Brasil ganha uma parcela do petróleo. Não vamos entrar nessa discussão, porque a nossa discussão é para provas, é para o Enem e é para vestibulares. Ninguém vai entrar nesses paranauê político com vocês, tá? Entender que a extração é difícil por conta dessa grande camada de sal. Quando a broca ela vem adentrando esse sal, o que acontece? Ele prensa, aí ele vai abrindo. Conforme ele vai abrindo, ele vai fechando. Então precisa de um material muito resistente até encontrar a rocha porosa carregada de petróleo. Outra questão que não é um petróleo dos bambambam, tá? É um petróleo mais sujo, menos grosso. Também não vou entrar na discussão da química aqui. É só entender que o petróleo, ele não é um petróleo de mega qualidade. Depois foi visto que o pré-sal não foi tão... meu Deus, pré-sal vai salvar o Brasil. Viu que não é bem assim, tá? O pré-sal, ele vai do Espírito Santo até Santa Catarina. Toma cuidado, irmão. Vem aqui, vem pra luz para não se confundir. Bacia de Campos, eu tenho a extração mais antiga do nosso petróleo. Pré-sal, eu já faço uma ligação com a Bacia de Santos. Beleza? Curtiram a aula, gente? Um monte de informação. Vou dar aí, 30 segundos para você dar um pause e tirar um print da tela, anotar tudo, porque isso aqui tá teu resumo, teu resumão. Olha aqui, bora lá. Deu print? Deu print? Isso. Beleza, pessoal? Aqui é Gabarita Gel Vestibulares. Acredite no projeto que lá no final vai dar tudo certo. Tamo junto, galera!